O que é mais difícil? Pregar ou pastorear uma igreja? Rapaz, e a gente tem que assim, entender o que seria esse pregar, ou pregar para quem ou aonde, né? Opa! Porque assim, pastorear uma igreja, de fato, é algo difícil, mas não impossível para aqueles que são vocacionados e estão no lugar certo. Às vezes as pessoas fazem comparação assim, né? Pastorear é uma coisa e pregar, um pensamento de pregar em relação a pregar de forma itinerante, ou um conferencista, ou um palestrante. Aí, de fato, é até um pouco desproporcional. O pastoreio é mais difícil. Porque você ir a um auditório, levar uma palavra que você estudou, ou até, de repente, o privilégio de usar a mesma palavra em vários locais diferentes. Então, pastorear, nesse caso, em suma, seria muito mais difícil. Mais difícil em relação ao, de fato, a palavra pastoreio, que é você ter que atender pessoas, ir até pessoas, você aconselhar pessoas e você, além dos seus problemas pastorais, trazer consigo o problema de outras pessoas, se envolver no casamento de pessoas que estão em crise familiar, além da gestão de uma igreja como em todo, né? Que é você cuidar da liderança da igreja, dar atenção a quem com você está com a mão no arado na igreja, além da parte financeira da igreja, administração da igreja e tudo mais. Mas eu acho que, de igual maneira, o pregar como pregador de uma igreja também tem o seu ponto de dificuldade. Porque a cada domingo você tem que alimentar o povo de forma constante. Verdade. Não tem gente que reclama de, pastor, comida arrequentada, essa mensagem eu lembro que foi de 2017, não tem essa. Então você tem que, a cada domingo, você trazer uma palavra de edificação para o povo, tem que se esforçar. Então, essa pregação de ser um pregador de uma igreja local tem a sua dificuldade. Certo? Tem o seu esforço, tem o seu tempo de oração, dedicação, pedindo a Deus o que Ele quer para esse povo, nesse caso para esse povo nesse ano, nessa pandemia, mas de fato pastorear tem as suas peculiaridades. É porque, na verdade, da minha pergunta, a gente tem visto alguns pregadores que se lançaram na questão do pastoreio, né? Sim. Pararam um pouco aquela questão de ser itinerante e tudo mais. Só que eles se esbarraram com essa dificuldade de você estar sempre com o mesmo povo. Sim. E o povo hoje está mais exigente. Com certeza. Vai com um bloquinho para a igreja. Uns pegam o YouTube ou pegam o Google e, pastor, mas aqui o texto, o fulano diz diferente. Eles têm acesso a muitos outros pregadores. Verdade. E acaba, às vezes, por fazer um comparativo que eu acho, às vezes, um tanto desumano. Porque cada pessoa posicionada em um local, ela está ali por parte de Deus, para cumprir um propósito. E eu acredito que a problemática seja eu querer ser o Sandro dentro da Assembleia de Deus, uma vez que admirei o Sandro, pastor Sandro Soares, na Nova Vida, fazendo a exposição às quartas-feiras, domingo pela manhã. Sim. Aí eu chego, não, eu vou imitar o método dele. Aí dá ruim. Sim. Como é que você enxerga isso? É fato que, assim, falando sobre pregadores, né, ou quem está por aí pregando a palavra, ensinando de forma itinerante, e de repente, eu conheço alguns, não vamos dizer que citar nomes, mas que pararam e fundaram uma igreja, ou abriram uma igreja, estabeleceram. Eu não vejo isso com maus olhos. Eu acho que há tempo para tudo. Eu acho que, de repente, for da vontade de Deus uma carreira de aprendizado, pregação, e chegou um momento, não dado a ser simplesmente por conta de uma idade. Não, estou velho, já fica difícil ficar viajando muito, eu vou fundar uma igreja e vou ficar. Eu não vejo com esses olhos apenas. Eu vejo que há sim possibilidade de alguém se estabelecer por um plano de vontade de Deus e, de fato, pastorear uma igreja. Mas, de fato, também é o risco das pessoas, como você falou, fazer essa matemática, ou certo, do que dá certo agora, do que ouvir o outro fazer e vai funcionar, do tipo, aí sim é um problema. Poxa, viajar cansa, eu fico longe de casa, quer saber? Eu vou abrir uma instituição e vou ficar pregando lá. Isso é um problema. Porque eu tenho, Paulo, assim, comigo pastores, e não necessariamente eles têm que ser exímios pregadores. Eu creio que, assim, no ministério de uma igreja local, como Paulo vai dizer que os dons é o Espírito Santo quem dá, a quem quer, com o fim da edificação da igreja do povo de Deus, eu creio que cada dom tem o seu lugar fundamental dentro do corpo. Não necessariamente, assim, um pastor que está no rebanho junto com outros pastores, como tem auxiliares, ele tem que ser exímio na palavra. Eu acho que toda igreja tem que ter um pastor ou um mestre que ensine a palavra,
certo? Aí fica aquela questão, aqueles 5 papéis ou dons ou funções da igreja que Paulo dá, na verdade são 5 ou são 4. Ele fala, Deus levantou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, e ele vai dizer pastores e mestres. Há quem diga que há pastores e há mestres, e há quem diga que todo pastor deve ser um mestre. Isso é um perigo, porque eu tenho pastores comigo que podem não ser exímios na palavra, mas são fundamentais, são pastores que fazem visita, são pastores que fazem culto de oração. Então, nem todo cara que prega muito garante ser um excelente pastor. Verdade. E nem todo cara que é um bom pastor, que é do povo, que tem cheiro de ovelha, ele não necessariamente vai ser um exímio pregador. E às vezes a igreja tem que entender isso. Que às vezes tem um pastor que tem cheiro de ovelha, que acolhe, que cuida, que ama, mas de repente o cara não é um exímio pregador. É bom que essa igreja tenha alguém no púlpito aos domingos de vez em quando que traga uma mensagem mais densa. Mas essa relação de pregação e pastoreio, como você falou, não é uma matemática exata. Do tipo, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo e funcionou para ele funcionar. Não vai. Eu sou pastor de uma igreja há mais ou menos 12 anos. Meu pai passou por ela há mais ou menos 20 anos pastoreando. E eu tenho que ter a noção de que meu pai foi meu pai, eu sou eu, que Deus vai usar cada um de forma específica, mas com um legado que continua para o mesmo povo. Então, voltando à pergunta em questão, pastorear tem o seu lugar específico que não deveria ser uma forma de aventura para qualquer pessoa. Sim. Tem que ser, de fato, uma vocação, um chamado que alguém superior, dado por Deus, vai conseguir ver, ajudá-lo, a ordená-lo e discipulá-lo.